Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Beatriz Giovana, eu faço parte do projeto PIBID de Ciências Biológicas da UFVJM e hoje iremos conversar um pouco sobre tecidos. Essa unidade temática está relacionada com a vida e evolução. O objeto de conhecimento é tecidos animais, a habilidade identificar os tipos de tecidos como parte integrante do organismo dos seres vivos e os conteúdos relacionados são tecido animal, tipo de tecido, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e ósseo e tecido nervoso. Bom, afinal, o que são tecidos? Você já se perguntou ou já ouviu essa palavra? Na verdade, você pode ter ouvido tecidos em outro significado, como tecido de roupa, tecido de malha. Porém, aqui nós iremos falar de tecidos que seria um componente do corpo humano. No caso, tecidos é um conjunto de várias células com funções e formatos parecidos. O principal objetivo dos tecidos do corpo humano é sustentar o corpo. Ou seja, embora essa palavra tecido ela pode já ter sido escutada em um outro contexto que não seja vinculado ao corpo humano, o tecido ele é bastante importante na sustentação do nosso corpo. Bom, essa sustentação, né, o devido, eles vão se desenvolvendo, né, durante a formação do feto, por exemplo, e conforme a sua localização, possui a sua função no organismo. Como, por exemplo, nós temos o tecido epitelial, que irei explicar melhor mais à frente, mas o epitelial tem como função o revestimento da superfície externa. Então, ele, por ser formado na região mais externa do corpo, ele possui esse tipo de função e forma diferente. No caso, nós temos alguns tipos de tecido, que seria o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Bom, começando então pelo tecido epitelial, nós temos aqui uma representação desse tecido. Como eu já citei anteriormente, ele acaba sendo um tecido de revestimento. Porém, ele não tem apenas essa função, então vamos conversar um pouco melhor sobre esse tecido epitelial. Ele é formado por células justapostas, né? Ou seja, que estão intimamente unidas umas às outras através de junções intercelulares ou proteínas integrais de membrana. Como podemos ver nessa representação, existe aqui várias células, uma ao lado da outra, bem grudadinhas, fazendo essa formação desse tecido epitelial. Além do mais, ele possui várias funções bastante importantes para o nosso corpo, né? Como função de revestimento da superfície externa do corpo, epiderme. Nós também temos das cavidades do corpo interno, né? Que seria as mucosas, ela também faz esse revestimento, e também dos órgãos. Além do mais, ela também apresenta a função de secreção, ou seja, uma função secretora, né? Portanto, são funções de tecido epitelial, tanto a proteção, o revestimento, a secreção, né, no caso, e também a absorção, ou seja, ela ajuda no revestimento, como por exemplo a pele. Nós podemos usar, esse é um exemplo bastante interessante de se ver. Nós também temos exemplo no sentido de secreção, pois ela atua também no estômago, e também de secreção e absorção, pois ela atua, né,
no intestino, e outra em função de impermeabilização, pois o tecido epitelial está presente na bexiga urinária, ou seja, é um tecido composto por várias funções importantes no nosso organismo, né? Além do mais, o tecido epitelial, ele acaba sendo dividido, né, de acordo com a sua função, e existe dois tipos de tecido epitelial, o de revestimento e o glandular. Portanto, pode haver células com função secretora no epitélio do revestimento. É bastante complexo esses nomes, porém é bastante interessante de estudar esse conteúdo. Como, por exemplo, nós vemos aqui nessa imagem um tecido epitelial de revestimento. O epitélio é constituído, né, por uma ou mais camadas de células com diferentes formas, com pouco ou quase nenhum fluido intersticial, o que seria uma substância entre as células. Como podemos ver, as células estão bem juntinhas aqui para fazer a formação desse tecido. Sua principal função, neste caso, né, no tecido epitelial de revestimento, é revestir as superfícies externas do corpo, da mucosa e dos órgãos, como já foi dito anteriormente. Nós temos também um epitélio simples, um epitélio estratificado e um epitélio pseudoestratificado. O que isso quer dizer? Um epitélio simples é formado apenas por uma camada de célula. Como podemos utilizar no exemplo, é um epitélio encontrado no sistema digestivo. Agora, um epitélio estratificado possui mais de uma camada de célula, como podemos verificar no exemplo da pele. Ou seja, o tecido epitelial de revestimento, ele será diferente quando é estudado a pele ou quando é pego a parte do sistema digestivo. E nós também temos o sistema epitélio pseudoestratificado, que no caso é formado por uma única camada de células, porém possui células com alturas diferentes, dando até uma expressão de estar estratificado. E nós conseguimos encontrar esse tipo de tecido no sistema respiratório, ou seja, o tecido epitelial ele está presente em várias partes do nosso corpo, incluindo externamente, no caso nossa pele, quanto internamente, no caso algumas partes dos nossos sistemas. Bom, nós temos também o tecido epitelial glandular. E o que seria o tecido epitelial glandular? Seria quando as células do tecido epitelial glandular possuem basicamente as mesmas características do sistema epitélio de revestimento. Porém, neste caso, ao contrário do tecido epitelial, elas são raramente são encontradas em camadas, ou seja, ela não é um tecido de revestimento. Na verdade, as suas células elas são também bastante unidas e geralmente são dispostas apenas em uma camada, diferente do epitelial de revestimento, no qual nós vimos que pode ter simples ou mais de uma camada, ou até mesmo pseudoestratificada. Essa daqui geralmente só encontrada apenas uma única camada. Além do mais, os epitélios glandulares são tecidos com função secretora e constituem órgãos especializados, como as glândulas, né? Tanto exócrinas como sudoríparas. Ou seja, esse tecido, ele não faz papel de revestimento, e sim de secreção, diferente daquela que nós vimos anteriormente.
Além do mais, nós temos também o tecido conjuntivo. E o que seria o tecido conjuntivo? É o tecido, né, que possui funções de sustentação, preenchimento e o transporte de substâncias através de suas fibras, né? Então, além do mais, além de ter essa função de sustentação e preenchimento, ele também faz esse papel de transportar substâncias. No caso, suas fibras são formadas, né, por dois tipos de proteína que são bastante importantes, que são os colágenos e a elastina. Então, toda vez que pensamos em tecido conjuntivo, temos que pensar que ele é repleto, ele tem muito colágeno e muita elastina. Além do mais, são bem diversificados, né? Ele tanto quanto a sua forma também, quanto o seu tamanho, e ele pode ser dividido em algumas categorias, em algumas subdivisões. Assim como no tecido epitelial, que nós temos o de revestimento e o glandual, né, que seria o de secreção, no tecido conjuntivo nós também temos a sua divisão. Além do mais, como foi comentado, o tecido conjuntivo ele possui muita função também, como a de sustentação, preenchimento, armazenamento, principalmente o de colágeno, a elasticidade, já que ela possui, né, o tecido conjuntivo possui muita proteína de elastina, e também temos a função de proteção e de transporte. Bom, como o tecido conjuntivo ele é dividido também em duas partes, vamos conhecer um pouco melhor essas duas partes do tecido conjuntivo, que seria o tecido adiposo. Nós temos aqui uma representação de uma imagem microscópia. E no tecido adiposo, ele é conhecido por esse nome porque ele tem um acúmulo de gordura, né? E a sua função é isolamento térmico do corpo, armazenamento de energia e proteção contra impactos. Nós temos alguns exemplos, né, desse tecido adiposo nas axilas, nas nádegas e até mesmo na medula óssea. E o tecido cartilaginoso, ele consiste, né, em conteúdo flexível e ele é bem firme, apesar de ter uma característica flexível. A sua função é de sustentação e de revestimento. E nós temos como exemplo a orelha, o nariz e a traqueia. Nós ouvimos muito falar que a orelha possui muita cartilagem. Então, a gente acaba vinculando essas falas com o nosso próprio tecido, que realmente faz sentido quando nós dizemos que a orelha ela possui muita cartilagem. Além do mais, além desses tecidos conjuntivos que já foi apresentado, nós temos também o tecido ósseo e o tecido sanguíneo. No caso, nós temos o ósseo, que ele é rígido, rico em sais minerais, cálcio e colágeno, e torna os ossos rígidos e resistentes, ou seja, ele é bastante importante para a composição, para a forma de como conhecemos os nossos ossos, a nossa estrutura óssea. Além do mais, ele possui bastante inervaduras e é irrigado por sangue. A sua função é de sustentação do corpo e, como um exemplo bastante claro e prático, é o esqueleto humano. Além do mais, nós temos também o tecido sanguíneo, formado por diversos tipos de célula, né?
tecido líquido, composto de hemácias, leucócitos, plaquetas e plasma, e sua função é de defesa do organismo e transporte de nutrientes. E o nosso maior exemplo aí é o sangue. Além do mais, temos outro exemplo de tecido, que seria um tecido muscular, também, assim como o tecido conjuntivo e o tecido epitelial, é bastante importante e ele é formado por células alongadas e especializadas em contração, pois ele possui proteínas, que seria a miosina e a actina, que ajuda nesse processo de contração e representa grande inervações e vascularização. Como nós podemos ver nesta representação, essa diferente das outras, as células, elas são mais alongadas. Nós vemos que parece até um linho mesmo, assim, bem liso. Diferente das outras, que acabava tendo um padrão um pouco mais arredondado. A função do tecido muscular é de elasticidade, contrabilidade, movimentação e calor. Nós sabemos que, por exemplo, nós conseguimos esticar o nosso músculo, contrair o nosso músculo, por exemplo. E isso é graças às duas proteínas que estão compostas no nosso músculo. Isso é bastante importante, porque perceba que de acordo com cada função que o tecido traz com ele também diferentes formatos, diferentes características e também diferentes proteínas que irá ajudar na função que esse tecido proporciona para o nosso corpo. Além do mais, assim como nos outros, o tecido muscular ele é dividido em alguns exemplos, né? Em alguns exemplos não, em algumas categorias, e nós temos aqui alguns exemplos, como por exemplo, tecido muscular liso, que permite um movimento involuntário. Seu nome corresponde à ausência de estrias transversais. Um exemplo, o útero, bexiga, o intestino, ou seja, nosso músculo, ele realmente faz os seus movimentos sem que nós pensamos que esse movimento está sendo realizado. Nós não sentimos o intestino realizando seus movimentos. Então, ele é repleto de tecido muscular liso. E aqui existe a sua representação. Nós temos também o tecido muscular esquelético. A maior parte desse tecido está junto ao esqueleto, como o próprio nome já nos diz, e possui células longas, presentes de estrias transversais e movimentos voluntários. Bom, as estrias transversais, e assim como o tecido em geral, é bastante importante. Por quê? Porque nós temos esse movimento voluntário, ou seja, nós pensamos neste movimento para ser realizado. Além do mais, tanto este tecido quanto tanto o tecido muscular esquelético, quanto o liso e quanto o cardíaco, precisamos lembrar que eles possuem bastante irrigação de sangue, ou seja, eles possuem muito nervaduras. Além do mais, o tecido muscular cardíaco, que nós encontramos, né, no coração, esse possui um movimento também involuntário e é formado por células longas e cilíndricas e possui estrias transversais. Ou seja, apesar deste tecido muscular cardíaco também possui movimentos involuntários, assim como no tecido muscular liso, ele é diferente. Por quê? Porque nesse tecido as células são longas e cilíndricas e possuem estrias transversais. E no caso,
o muscular liso ele é ausente das estrias transversais. Bom, e nós temos também o tecido nervoso. O tecido nervoso é formado principalmente por células nervosas, dominadas de neurônios, que são células longas, estreladas e possuem capacidade de transmitir impulsos nervosos, ou seja, essa já tem uma função literalmente ligada ao sistema nervoso. Bom, como foi dito, ela é presente no sistema nervoso. Nesse caso, ela é presente no sistema nervoso tanto central, né, possui os nervos, né, no cérebro e na medula espinhal, e também no sistema nervoso periférico. E ela tem uma função muito importante. Não que os outros tecidos não tenham a sua importância. Na verdade, todos esses organismos, tecidos, todos esses componentes que estudamos no nosso corpo é muito importante. Porém, o tecido nervoso ele tem uma função bastante enriquecedora, que no caso seria de transmissão, ou seja, ele transmite impulsos nervosos e é uma maneira tão rápida que ela precisa dessa eficácia, porque imagina só, um exemplo, você bate o seu dedinho do pé, até chegar essa informação do seu cérebro, você pode até imaginar que demoraria, mas na verdade não, por conta desses tecidos nervosos. A sua função de transmissão é tão rápida que imediatamente quando você bate o dedinho do seu pé, o seu cérebro já detecta que você sentiu dor e já transmite essa sensação, essa dor para você. Então, é muito importante essa função, porque ela não só recebe, o tecido nervoso não só recebe a informação, como também transmite a informação e processa a informação. Ou seja, é um tecido que está presente, né, no nosso sistema nervoso, que tem bastante importância e eficácia no nosso dia a dia. A todo momento estamos recebendo, transmitindo e processando informações. E esse tecido nervoso, ele possui essa função tanto internamente quanto externamente, como por exemplo, quando nós sentimos frio, né? Nós temos esse estímulo externo que recebe essa informação, estou em um ambiente frio. No caso, os receptores, que seria a pele, sente esse frio, pois possui o tecido nervoso, no caso, ele acaba permeando todo o nosso corpo e é transmitido pelos neurônios, assim, sentindo e interpretando que está frio e que, por exemplo, eu preciso me aquecer, colocando uma blusa ou até mesmo tremendo, pois quando nós fazemos esse gesto, mesmo que involuntário, de tremer ao nosso corpo, falando que estamos com frio e que precisamos nos aquecer. Então, todas essas funções é bastante importantes no recebimento de informação para que o nosso conjunto encefálico entenda que nosso corpo precisa. Eu agradeço a todos que ficaram até o momento. Muito obrigada. Quem puder deixar um gostei, se inscrever no canal e assistir os outros vídeos será bastante importante, pois continuaremos postando essas aulas aqui, tá bom? Muito obrigada a todos e até mais.